Olha, ainda trazendo respostas ou tentando trazer respostas sobre esse fatídico episódio registrado em 26 de novembro do ano passado no Shopping Partage, hoje a gente está, nesse momento, no núcleo de criminalística, dentro do IPC de Campina Grande, ao lado, inclusive, das gestoras do IPC, e ao lado também da perita Luciana Tavares, que foi a perita responsável pela análise toda do caso da morte da Maria do Socorro da Silva, que tinha 64 anos, que morreu naquela noite de domingo ao ser atingida por uma peça de vidro no Partage Shopping. Luciana, a gente até nesses, podemos hoje dizer, 365 dias, a gente até já conversou um pouco, repercutiu um pouco, mas o nosso objetivo hoje, um ano depois, é entender, primeiro, as conclusões. O que é que o seu laudo, o laudo técnico que você assinou, trouxe para essa investigação? Pronto, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês e dizer o seguinte, realmente foi uma situação muito trágica, foi um momento muito difícil, foi uma morte extremamente complicada na época para a gente analisar, desenvolver o trabalho. Né, teve muita repercussão, muita mídia, e a gente tentando fazer um trabalho que fosse o mais rápido possível, célere, exatamente para que a justiça fosse feita, mas um trabalho que precisava de muitas, eu sempre falei com você sobre isso, variáveis, né? A gente tinha muitas variantes, a gente tinha muitas possibilidades, então era preciso analisar detalhadamente, inclusive o laudo não é só meu, é meu e do Dr. Gilberto, né, que é engenheiro e foi chamado para trabalhar comigo, assinou o laudo comigo. Na conclusão, ele cita exatamente essas questões de engenharia. Então, a gente cita possibilidades, né? Nem sempre o laudo pode fechar uma responsabilidade. Não é, às vezes não tem condições de a gente fechar uma responsabilidade, até porque numa construção, vamos lá, o Partage foi construído. Durante essa construção, existem outras empresas envolvidas. E o próprio Partage, claro, tem toda a responsabilidade no sentido de que ele conclui tudo, né, e cuida da manutenção a posteriori, ou essas empresas são contratadas para fazer a manutenção. Então, como tem todas essas questões envolvidas, a gente tem que ver desde a execução da obra, desde a planta, e a gente pediu essa documentação, o shopping forneceu alguma parte da documentação. Então, desde a planta da obra até a obra pronta, a gente tinha que ter um trabalho em cima daquilo para entender de fato o que aconteceu. Então, a gente chega naquele momento em que a gente voltou 3 vezes ao shopping, a gente pediu um andaime para a gente poder, porque o primeiro ponto, no primeiro dia, era o corpo. A gente precisava saber o que tinha acontecido com a vítima. Então, a gente encontrou as lesões provenientes da queda da película de vidro, folha de vidro, como você quiser chamar, e viu que ela morreu em detrimento daquelas lesões que ela sofreu. Ponto. A partir daí, a gente veio no outro dia começar a analisar a estrutura. E aí, a gente foi pegar parte daquela película que caiu, coletou, trouxe aqui para o IPC para fazer análise. Teve questões que a gente pôde fazer análise aqui, como a densidade do vidro, a gente pôde fazer aqui, né, que a gente fez no NUF, com o apoio do NUF, do equipamento que o NUF tem, mas depois a gente teve que fazer análise na Universidade Federal. Até me foi perguntado na época, a gente estava conversando com a universidade, a gente estava esperando, eu não podia concluir nada sobre isso para vocês. Então, com a Universidade Federal, a gente fez um trabalho também em relação à elasticidade, né, a possibilidade da borracha, né, que veda toda aquela estrutura de cada película de vidro, dela ter perdido a elasticidade. A gente foi analisar isso. A gente foi analisar as questões referentes à cola, né, que é uma fita que cola aquele vidro em toda a lateral dele, se ela tinha desgaste. Então, tudo isso foi colocado no laudo, foi concluído e foi entregue em março. Né? Nós entregamos o laudo finalizado, com todas as nossas decisões, o que a gente pensou e concluiu sobre o laudo, com fotos, com os laudos complementares aí que a gente conseguiu, tudo junto, que a gente traz dos laboratórios, né, e fecha no laudo final, e a gente fez isso em março. Embora pareça um tempo longo para entregar, para a perícia especial não é um tempo longo, porque não é uma perícia comum, é uma perícia, como eu lhe disse, que precisa de vários laboratórios, de várias fases de análise, né, tanto que precisou de outro perito trabalhando comigo, que é de grande valor o trabalho do Dr. Gilberto, junto comigo. Ele não pôde ainda conversar com vocês, mas fez um trabalho muito especial com a gente. Então, é isso que eu queria dizer. A gente entregou o laudo num tempo viável, e esse laudo foi entregue e está com a autoridade policial, para que ela analise e aí investigue, a partir daí, o que aconteceu. E aí decida para poder relatar, né, porque ela vai ouvir, vai ver quem indiciar e relatar. Mais uma coisa que eu posso falar é em relação a essas questões que chegaram a dizer de, tem outra empresa responsável e tal. A questão é a seguinte, quando você estrutura um ambiente, você pode contratar empresas para fazer algumas partes desse ambiente. E, no caso, o shopping informa que a plataforma, que ele não colou a película. E isso tem importância, que a empresa
secundária, que seria essa empresa, acredito eu que de Pernambuco, isso não cabe a mim, essa investigação, teria feito teria colocado o painel inteiro, com todas as películas, já prontas, né? Mas aí cabe à investigação ver a questão. Houve manutenção durante esse período depois? A empresa realmente é responsável? Isso, como cabe à investigação e depois à justiça, ele pode terceirizar, pode chamar. O shopping pode chamar ali de um terceiro que seja responsável, que não tira também a responsabilidade dele, entende? Então, essa parte não cabe ao IPC, cabe a nós decidir o máximo que a gente pode dentro da linha científica, dentro dessa seara da objetividade, trazer isso à tona no laudo, né? Dizer a palavra certa que eu poderia dizer, deixar perpetuado no laudo essa prova material. Luciana, o laudo ele foi entregue em 7 de março, à autoridade policial. Tem um documento vasto, são mais de 90 páginas. É salutar dizer que aquele material que segurava aquela placa de vidro, ele apresentava um desgaste fora do normal, ou seja, oriundo da ausência de manutenção ou da própria desatenção, porque, vamos combinar, eu acho que ninguém imaginava que uma placa de vidro pudesse cair naquelas circunstâncias. Olha, é o seguinte, eu te falei sobre a questão do laudo. O laudo, ele está especificando isso, mas essa análise de dizer quem é o responsável com base no laudo não vai caber a mim. Então quer dizer que autoridade policial. O laudo confirma que existe um desgaste. Sim, o laudo confirma que existe um desgaste, que pode ter sido um erro na manutenção, que pode ter sido, ele coloca situações, pode ter sido erro na execução, manutenção, mas isso precisa de quê? De ouvir pessoas, de trabalhar em cima disso para que você possa determinar de fato quem são os responsáveis, indiciá-los, e aí para que eles possam se defender, porque vai para a área criminal, inclusive civil também, nas questões referentes à indenização. Eu sei que a sua parte é extremamente técnica, eu queria só concluir com você lhe perguntando o seguinte: depois desse fato, a gente até registrou, o shopping adotou uma medida de retirar todas as placas de vidro. Houve uma orientação por parte de vocês para retirar? Vocês viram, rapaz, a situação está meio complicada aqui, é melhor retirar? Ou o shopping agiu por conta própria? Porque todas as placas foram removidas. Isso. A informação que me foi dada, inclusive pelo gerente operacional na época, porque, inclusive, ele me ligou perguntando, a gente pode, porque a gente está isolada a área, né? A gente pode tirar as placas de vídeo? Eu disse, as placas de vídeo, desculpa. A gente pode tirar as placas de vidro, que a gente chama folhas, películas de vidro e tal. A gente pode retirar? O que foi que eu falei para ele? Agora não depende mais de mim. Eu já pedi para parar de preservar, porque eu já fui 3 vezes e tudo que eu precisava eu já coletei. O senhor já pode resolver, já pode mexer, mas não depende de mim, depende da Defesa Civil. Então, a informação que eu tive é que a Defesa Civil que autorizou, entendeu? Exatamente para evitar um novo acidente, porque não se sabia se cairia ou não outra película, o que era possível, não é verdade? Ok, Luciana. Bem, aproveitando que eu estou aqui, inclusive, com a doutora Juliana Holanda e também com a doutora Zênia Castro, e eu queria, com vocês especificamente, não especificamente sobre o caso. Obviamente, vocês estão aqui, estão acompanhando, perplexas, como todo mundo ficou, porque eu costumo sempre dizer, doutoras, que ninguém sai de casa para ir ao shopping e dizer, eu vou morrer. Não é isso que a gente vai fazer no shopping, a gente vai se divertir. Agora, é um trabalho complexo e, nesse caso específico, feito comprovadamente a 4 mãos, mobilizou toda uma equipe. E não houve atraso, né, na conclusão desse laudo, que, como a própria perita disse, é complexo e mobilizou mais gente além dela. Exatamente. Como a doutora Luciana falou, ela é considerada uma perícia especial, né, no qual foi chamado um segundo perito, o doutor Gilberto, que é engenheiro, e ele pôde ajudar a doutora Luciana a encontrar todas as provas, né, o que eles tinham de materialidade, inclusive foram também à universidade, nos laboratórios da universidade, não só nos laboratórios aqui do Núcleo de Polícia Científica, e então, na verdade, não foi só a 4 mãos, tiveram outras mãos que também contribuíram para a conclusão desse laudo. E hoje o IPC da Paraíba, ou o trabalho que é desenvolvido aqui em Campina Grande, ele tem essa capacidade de entregar um laudo
confiável, um documento cientificamente confiável. Sim, com certeza. Tudo aquilo que o que a gente não pode fazer dentro do nosso núcleo, dentro dos nossos laboratórios, a gente sempre busca parcerias e recentemente a gente teve uma parceria com o INSA também. É importante frisar aqui que não só a Universidade Estadual, a Federal, como a Estadual, enfim, todas são sempre muito receptivas quando a gente solicita. E isso é muito importante, né? Porque o trabalho da gente ele se torna cada vez mais robusto, desde que a gente tenha toda essa comprovação e essa ajuda, né, de todos os laboratórios possíveis, não só os nossos. Doutora Zênia, a senhora coordena o núcleo de criminalística, né, do IPC. Só para quem está em casa entender, por que esse caso veio para cá? Por que veio para essa seara? Por que ficou responsabilidade de vocês? Do núcleo de criminalística, porque nós aqui, a criminalística, ela é responsável pelas perícias externas, né? Então, não somente pelas perícias externas, todos os casos de locais de morte, de acidentes, né? Que as equipes, são 2 equipes por dia, que se encontram aqui um perito e um técnico que atendem, né, toda e qualquer ocorrência, são clínicos gerais, e aí, como aconteceu com a doutora Luciana falou, no momento em que precisa de uma pessoa com uma formação de engenharia, por exemplo, que não é a dela, já automaticamente já entra também nessa perícia de local de morte, fazendo a parte dele. Mas nós temos também no núcleo de criminalística os laboratórios, laboratório de documentoscopia forense, que é para onde vêm os casos de exames grafotécnicos e documentoscópicos. Temos o laboratório de balística forense, atendendo acho que a 69 municípios. Tudo aqui? Todos aqui, atualmente com um único perito, mas com a graça de Deus chegando os novos, das novas turmas agora. Eu trabalhei lá durante 16 anos, né? Então a minha paixão é a balística. E tem também a informática forense e a audioimagem, né, que trabalha com todas essas partes de imagens, de acidentes que possam levar, que tenham filmagens, assaltos, fazendo a análise do conteúdo das imagens, né, para poder chegar aos laudos e contribuir com a consecução da justiça, né, que é o nosso objetivo. A gente pode dizer que aqui, nesse espaço comandado por vocês, a grande inteligência da polícia, que é onde as evidências, por exemplo, do crime externo chegam e, a partir daqui, vocês criam logicamente, estudam, avaliam, para confirmar ou embasar o inquérito policial, confirmar o que houve, confirmar os culpados, os responsáveis. Aqui é o grande cérebro, podemos dizer assim, desse processo. Nós analisamos as provas, nós analisamos toda a materialidade que é obtida nos locais de crime, né? Fazemos laudos imparciais, né? Nós trabalhamos com ciência, técnica e consciência, e então fazemos a análise do vestígio, de todos os vestígios, e produzimos os laudos que serão levados para os delegados, que terminarão os seus inquéritos, enviando para a justiça, que aí sim poderá chamar os peritos também para fazer, como a gente é sempre chamado, júris, para prestar declarações sobre o que nós produzimos nos nossos laudos. Doutora Juliana, para a gente terminar, eu queria pegar esse último trecho da fala da doutora Zênia para terminar com sua fala. Eu acho que ela foi muito feliz quando ela disse da impessoalidade, da imparcialidade da investigação também, porque, voltando especificamente para esse caso do shopping, que foi um caso que chocou o Brasil, não foi só a Paraíba, nem a perícia, nem a polícia, nem o jornalismo tem absolutamente nada contra o shopping, contra a estrutura física ou o mercado. Eu acho que a parte disso aí, né, esse esclarecimento importante social, porque do jeito que foi com essa cidadã, poderia ter sido com qualquer pessoa, comigo, com a senhora, ou qualquer pessoa que frequenta aquele espaço. Correto. Como a doutora Zênia falou, a gente trabalha com imparcialidade, né? Com técnica, ciência e consciência. É exatamente o que ela falou. Então, todo o nosso trabalho ele está voltado justamente com essas 3 temáticas, assim, e que a gente entrega o nosso trabalho de forma clara e concisa para que a autoridade policial vá depois cumprir o trabalho dela de acordo com o que a gente escreve nos nossos laudos, né? Nos nossos laudos técnicos.